Aí na época já tinha uma igreja, porque assim, a mãe de todas essas church chama-se Quadrangular. Quadrangular. Ela que é a era mãe. antigamente o nome é a Cruzada. Mas a Quadrangular é a mãe desses movimentos todos. Porque na minha época, a Quadrangular já era a igreja mundana pro assembleiano. É isso, a palavra correta, mundana. Não era usada isso? essa expressão. Quando você era chamado pra pregar numa Quadrangular... E preguei muito, hein, o show. Mas posso falar bem aqui? Os cultos gostosos de Maraconta. Cultos maravilhosos na Quadrangular. E era a igreja que mais sabia honrar o pregador. Preguei muito em Quadrangular. Irmão. Nossa. E eu falava pra minha esposa, cara, vou pregar na Quadrangular. Ela, sério? Eu falei, nossa, adoro, cara. Não, Quadrangular era... Eu adorava pregar. Já era a church daquele tempo. Era a church da época. época. Não, posso falar pra você? Ela era uma church, porém sem parede preta. Sem parede preta, porque exatamente. Forma de louvor, grupo de louvor... sem oportunidades. Sem oportunidades, assim, pra cantores alheios. Era aquela coisa do grupo de louvor. Porque a Assembleia de Deus naquela época tinha o quê? Tinha uma secretária na porta da igreja. Principalmente assim na minha cidade. Exato. Era assim. Aqui também. Aí você chegava, eu quero cantar hoje. Ela tinha uma fichinha. Isso. Aí eu quero dar uma palavra. Nome, exatamente. Aí subia esses nomes lá pro altar. Pro dirigente do culto. Dirigente do culto. Aí ele organizava ali, dava várias oportunidades no culto, 30 minutos pra mensagem, acabava o culto. E fora que às vezes tinha orquestra, culto de domingo normalmente, ontem eu vi isso lá, né? Ontem eu revi isso. A orquestra. Que é uma coisa linda, eu gosto, eu acho bonito. Eu acho bonito. Deus, tem que ter. Eu acho muito bonito. Nossa, é lindo. A orquestra, daí depende da igreja ter o grupo dos varões. Daí tem o círculo de oração. Tem a mocidade. Os adolescentes. E os adolescentes. Ainda tem as crianças que às vezes cantam no domingo. Às vezes cantam no domingo. Às vezes você pega os 5 departamentos, 5 ou 6. Imagina você dar oportunidade pra todo mundo. Não tem como. Então tem mais 10 pessoas lá embaixo. Hoje não consegue mais fazer isso. Não, acho que nunca conseguiu. No culto de domingo, normalmente... Eles diminuíram isso aí. Essas oportunidades eram mais dadas, por exemplo, nos cultos da semana. Que antes da pandemia... pessoas, né? Antes da pandemia, na maioria das Assembleias de Deus, era culto segunda, quarta, sexta e domingo, filho. Eu peguei a época que tinha sábado, que era dos departamentos. Entendeu? A gente passava a semana na igreja. Toda na igreja. E assim, no Petrópolis, onde eu aceitei Jesus no Petrópolis, segunda de oração, terça era ensaio. Ensaio seja da banda, do circo de oração, ensaios. Quando não tinha 2 ensaios acontecendo. Quando não tinha 2 ensaios, tipo, um era às 8, outro às 9. Simultâneo. Aí na quarta-feira era culto de ensino da palavra. Que era ensino, né, mano? E era pau, mano. Massa, cara. E eu vou te falar, a gente apanhava e saía crente, né, mano? Cara, eu levava em agenda, porque eu levava um caderninho. Levava meu caderninho, de verdade. Você é desse de anotar também? Eu tenho um caderno em casa. Eu perdi. Desse tempo. Não, eu tenho tudo. Eu perdi, mano. Olha. Sabe o que eu faço às vezes, Michael? Eu revivo isso aí, cara. É isso. Eu abro, fico lendo, o que eu anotava. E aí eu começo a ver o quanto que... Por exemplo, na época eu não tinha acesso aos livros que eu tenho na minha biblioteca hoje. Eu não tinha acesso a cursos que eu tive durante o tempo, né? E aí eu falo, cara, o quanto que a oração me fazia viver anos-luz à frente. Por quê? Eu começo a ler o que eu anotava, tipo, quando eu tinha 10 anos. Que era novidade pra você na época. Nossa, pra mim era uma revelação absurda. E quando você ia pregar, você tinha que ter cuidado, porque era uma revelação absurda. Que hoje é normal. Aí eu fico assim, caraca, velho. Olha o nível de revelação que eu vivia. E eu não sabia que era um nível tão profundo. Eu tô percebendo agora, porque olha quando eu escrevi e quando foi que isso começou a normalizar. Eu já vi vídeos de pregadores famosos, ou desses caras que falam mais na internet assim, eles falarem coisas hoje que eu falo, pô, mas eu ouvi o meu pastor falar isso há 15, 20 anos atrás. Só que não tinha as redes sociais. Mas era o nível de revelação, mano. Os caras tinham muito. Com certeza. Mas eles não liam livros. Não tinha. Era Bíblia. E joelho no chão. E joelho, irmão. Muito joelho no chão. E você podia ir na casa de qualquer pastor no dia de culto de ensino, à tarde. Cadê o pastor? Tá estudando e orando. Para dar um ensinamento à noite. Hoje, e aqui é um negócio que... Aí entra muito... Tem muitas camadas, né? Mas assim, hoje, às vezes a igreja não dá esse suporte pro pastor. O cara tá trabalhando até às 6 horas da tarde. Ele sai do trabalho dele. Por isso que eu, Danilo, sou 100% a favor que o pastor local, o pastor da igreja, ele viva para a igreja, mano. Que às vezes o cara passou o dia no trabalho. Não teve tempo de ler. Eu sei por mim, mano. Pronto, o teu trabalho te suga. Você saiu do trabalho, vai daqui. Tá louco. Teu trabalho te suga. Aí você chega no roupa púlpito. de trabalho, cara.
Você chega no púlpito, aí, ó. Você chega no púlpito, Maicon. Por mais que você tenha muito pra entregar. Cara, você não... Mano, você sente o peso. A diferença é muito grande. Então eu falo pra elas assim, quando eu prego domingo ou sábado, cara, é os melhores cultos pra mim. Por quê? Porque você tem tempo pra... eu normalmente, né, minha filha tá ali, eu sempre gosto de estudar o quê? 1 a 2 horas antes de pregar. Você já tem mais ou menos em mente que você durante... Você tem mais ou menos em mente, mas eu gosto de sentar sempre umas 2 horas antes de ir pro culto, porque fica fresco. Fica, mano. Cara, agora daí beleza, dá tempo de você ir, você mentalizar alguma coisa, você fica meditando, a gente fica mastigando aqui o dia inteiro. Você fica o dia inteiro, por exemplo... Você sente que é diferente, né? Por exemplo, vou pregar aqui, dar aqui, o cego de Jericó. Você fica o dia inteiro, mas o ceguinho, né, cara? E o ceguinho. Você fica, daí claro, você vai estudar alguma coisa em cima, ok. Agora durante a semana, vamos supor que fosse hoje a agenda. Segunda-feira. Você chegar cansado lá. Trabalhei o dia inteiro, correria, nem almocei. Eu nem almocei hoje, correria o dia inteiro. Chegar em casa, tomar um banho de gato, pegar a Bíblia e pum. Aí tem que meditar na hora. Só que aí que vem também a diferença do pregador que tem e o pregador que não tem, né? Show. Aí é outra camada, é outra camada. Porque tem um cara que tem, ele vai conseguir te entregar. Ele vai conseguir mas entregar. Eu acho que a longo... Mas é melhor quando a gente tem o tempo. E quando eu digo assim, principalmente o pastor local. Porque esse pastor, a igreja dando esse suporte pra ele, e ele, claro, se for um cara dedicado, pô, mano, a mensagem que ele estudou, que ele preparou ali durante o dia, o culto de hoje, pô, eu acho muito bonito. Às vezes eu vejo muitos pastores que fazem isso. Hoje a gente vai tratar sobre tal assunto, e esse cara se debruça a estudar, a meditar. Essa é uma igreja sólida. Aí você vai... por isso que hoje a gente vê uma carência nos cultos de ensino. Você vai no culto de domingo, lotado, pô. Aí você vai no culto de ensino, vazio. Zero. Por quê? Porque às vezes o cara não tem tempo e fica aquele negócio muito repetitivo. Não traz uma coisa nova. Traz coisa nova, né? Não, e quando eu digo nova, não é essas inovações. Pô, é conhecimento, é... Um alimento legal, ou a gente vai tratar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, cada culto. Faz tempo que a gente não ouve nada sobre. Mano, não lembro a última vez. Qual foi a última vez que você foi no culto que o culto de ensino foi sobre o Apocalipse? Eu não me lembro. Ou uma série. Antigamente os nossos pastores. Davam séries, né? Séries. Hoje nós vamos falar a primeira. Os milagres de Jesus, as casas que Jesus entrou. Nossa! Não, por isso que eu comento. Quando eu ia no culto de quarta-feira, que eu me converti no Jardim Petrópolis, eu levava o livrinho, era isso. Pra anotar. Anotava, ficava anotando. Aí eu lembro que sexta-feira era o culto da libertação. Que tinha, né, na Assembleia. Tinha na Assembleia com libertação, que era o Caia culto... nega, hein? Cara, que era o culto que mais lotava. Eu aceitei Jesus no Santa Rosa. No culto de libertação. No culto de libertação, na sexta-feira, com a missionária NET. Então, aceitei o culto lá. Os cultos da NET são... Até hoje. Até hoje, né, mano? Você já pregou na igreja dela, ali nova, que ela tá agora? Não, a nova não. Vou levar você lá. Mas até hoje, os cultos da NET é diferente. É top, né, mano? E eu já peguei a NET aqui, né? Já 2019 pra cá, né? Mas tem muita história com a NET aí, cara. Tá doido. Eu me converti, aceitei em 2008. Já tinha, E né? a NET já era a NET, velho. A NET já não era... Ela não virou NET de 2019. Ela já era a NET. Quando eu cheguei já era a NET. Então, imagina. Não, quando eu me converti, aceitei, já 2008, era. né? Não tô falando que ela já era. Ela dirigiu o culto da Vitória. O culto da Vitória de sexta-feira, Santa Rosa era dela. É isso que eu falo da constância, né? Você é uma vê? pessoa que vai, né? Vai, não constante, para, né? não para. Eu acho isso muito legal.